Bom, retornando, a gente tem então uma ideia mais geralzona aqui do Krebs, tá bom? O ciclo de Krebs, e a gente vê o seguinte, que o propósito dele é produzir coenzimas de oxirredução que vão na cadeia respiratória ser convertidas em ATP, que é o que vai interessar para o final, produz um pouco de CO2 e, obviamente, que nessa dança toda, nesse circuito todo, ele vai produzir uma série de substâncias e vai captar outra série de substâncias de tal maneira que ele tem um comportamento que é tanto catabólico quanto anabólico, tá certo? Por exemplo, a partir do ciclo de Krebs, a gente consegue produzir, depois eu mostro para a gente, eu mostro o slide, a gente consegue produzir aminoácido. Então ele tem lá a sua versão anabólica, mas ao mesmo tempo ele está degradando o piruvato, então ele tem lá a sua versão catabólica. Então, como ele tem esses aspectos que um os dois, ele é considerado como um circuito, vamos colocar aqui numa outra coisa. Será que tem mais cor para colocar aqui, cara? Acho que tem sim, tem um verde escuro. Será que verde escuro fica legal? Ah, verde escuro fica ótimo. Se eu não enxergava nada, agora eu não enxergo mesmo. Azul, cara, azul. Ah, azul eu consigo enxergar aqui, ó, um azulzão. Então ele tem um comportamento, vamos dizer assim, tem uma função. A função dele é chamada de anfibólica. Não é que assim, a função é ser anfibólico, não. Ele tem uma função anfibólica. Anfibólica. Ou seja, ele se comporta com processos anabólicos e processos catabólicos. Catabólicos. Dos processos catabólicos é a oxidação, por exemplo, a oxidação de ácidos orgânicos internos dele lá, de ácidos orgânicos. Nós vamos ver esses ácidos orgânicos. E do ponto de vista anabólico, você tem, por exemplo, a produção, ou a síntese, ele participa da síntese de aminoácidos, tá? Então vou abreviar aqui por AA. Fechou? Beleza? Beleza. Então, se a gente jogar agora aquela prancha, uma outra prancha aqui, ó, pá, pum, energia aeróbia, Krebs e cadeia, tá certo? Isso aqui mostra apenas a produção, opa, vem para cá. Isso aqui mostra apenas a produção do sistema glicolítico, que é um sistema que produz muito mais energia do que aquele sistema da fosfocreatina, lembra dela? Fosfocreatina. Produz bem mais, né? 5 vezes mais, 4 vezes mais. Tá bom, 3 vezes mais. Mas é um sistema mais lento, né? Não é para impulso, é para você manter energia, não é propriamente para você ter uma energia uma energia, vamos dizer, instantânea, imaginando um atleta saltando para ir numa piscina. Combustíveis metabólicos, já discutimos alguma coisa a respeito, mas é aqui que eu queria chegar. Então, aquele quadro que eu fiz aqui, ele é exatamente igual em estética, inclusive, a esse aqui, tá bom? Porque veja, você tem a via glicolítica que produz ATP, você tem o ciclo de Krebs que produz um pouco de ATP, mas você tem o ciclo de Krebs que produz bastante NADH. E, consequentemente, esse NADH pode ir à cadeia transportadora de elétrons aqui e eficazmente gerar a quantidade maciça de ATP que a gente conhece ser 15, 16 vezes maior do que aquela obtida pelo processo fermentativo aqui embaixo, tá certo? Aqui são grânulos relacionados à micrografia eletrônica de grânulos relacionados a corpúsculos do ciclo de Krebs, proteínas envolvidas. As proteínas são muito das doidas, são proteínas de altíssimo peso molecular, todas são proteínas quaternárias. Algumas proteínas ali têm 60 cadeias polipeptídicas, para você ter uma ideia. É uma coisa assim bem sofisticada. Mas aqui você pode ter também um resuminho do processo que eu mencionei para vocês, né? Quer dizer, você tem um processo aqui anaeróbio, que é da via glicolítica, que é chamada glicólise anaeróbia, mas o que os autores chamam de glicólise aeróbia vamos dizer, glicólise aqui é anaeróbia, vai escrever anaeróbia, e aqui glicólise aeróbia. Quando você pega, não coube, aeróbia. É quando a glicólise anaeróbia vem só nesse trecho até piruvato, enquanto a glicólise considerada aeróbia desce até aqui. Portanto, ela envolve diretamente Krebs, tá aqui, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, a gente vai ver porquê, obviamente. E cadeia respiratória, que ela não está, acho que não está colocada nessa imagem.
Tá bem? Aqui a gente tem uma visão um pouco mais detalhada, vamos dizer assim, desse circuito, e a gente observa que nós temos aí alguns ácidos orgânicos, que são os ácidos que eu mencionei, que são oxidados dentro desse circuito. Tá bem? Esses ácidos, eles são distintos em relação ao número de grupos carboxílicos. Então, talvez você tenha ouvido falar que o citrato, ou ciclo de Krebs, também é chamado de, apagar aqui, também é chamado de ciclo do ácido cítrico, cítrico, ou, vamos colocar reticências aqui, do ácido tricarboxílico. Tricarboxílico. Ciclo do ácido cítrico ou do ácido tricarboxílico. Então isso tem a ver com o número de carboxilatos desses compostos orgânicos, tá bem? Por exemplo, a gente sabe que o piruvato, ele é monocarboxílico. Isso aqui é monocarboxílico. E a gente sabe que o citrato é tricarboxílico. E alguns intermediários aqui são dicarboxílicos, como por exemplo o oxalacetato, dicarboxílico. Aí, não sei porque cargas d'água deram o nome, mas o citrato, na verdade, porque ele está relacionado ao início do processo. Então vamos ao mapa metabólico, tentar encontrar aqui onde está esse circuito e aprofundar um pouco mais nas suas nuances, nas suas características principais, certo? Ao fazer isso, de cara a gente já vê que o bichão está aqui. Então ele está no miolo, no centro do mapa metabólico, que não à toa nos infere que ele deve ser bastante importante e deve pegar coisas ou redistribuir coisas para o mapa. Coisas é ótimo, né? Então se a gente aumentar aqui, você tem diretamente esse circuito. Mas aí aumentou demais, né? Vamos abaixar aqui. Lembra que eu falei aquela história de comportamento anfibólico, ou seja, ele é tanto anabólico quanto catabólico? Se não vejamos, olha, eu tenho um composto aqui, ó, que esse carinha aqui, ó, não importa o nome para ele, mas de repente ele se integra com glutamato e com glutamina. Então, de alguma maneira, envolve com isso a produção de aminoácidos. Então, você tem essa característica anabólica. Aí, em outro determinado momento, sai aqui, não importa direito o nome dele, né, pelo menos nesse estágio de compreensão, sai aqui um determinado composto que se converte, por exemplo, para você ter uma ideia, desce lá para cá, né? Vem para cá, por exemplo, sai daqui desse succinílico A, vem por essa seta aqui, e se transforma aqui, ó, nesses anéis, que são anéis que são utilizados, por exemplo, para você construir, pena que aqui não vai ficar tão claro para vocês, tá? Mas os anéis de mioglobina e hemoglobina. Então, ele participa, ou ele integra, de certa maneira, a síntese dos anéis de porfirina. E isso é importante também. Tá bem? Se a gente observar também um pouco mais para cá, ó, você vê que integra ele algumas setas que estão relacionadas à produção de aspartato e asparagina, mais aminoácido no babado. Tá bem? Então você tem essas características anabólicas. E a característica catabólica é do circuito propriamente dito, né? Envolve aqui o circuito propriamente dito, em que eu tenho os processos de oxidação. Como ilustrado ali na slide, a gente começa essa história aqui, ó, em piruvato. Então aquilo que eu coloquei exatamente aqui, ó, para a gente não se perder muito, a imagem que eu coloquei aqui, aliás é bom salvar, a imagem que eu coloquei aqui, vamos tentar entender essa imagem amplificada na estrutura do mapa metabólico. Qual seja, vamos entender esses ácidos, deixa eu botar um azul aqui, um amarelo para ficar o meu mouse, para ficar mais clara a ponteira. Essa conversão básica que ocorre por uma fusão, né, de um composto C2 e um composto C4, o aspecto cíclico, a liberação do dióxido de carbono, a produção imediata num ponto lá de ATP e a produção das coenzimas de oxirredução que estão associadas a esse circuito. Tá bem? Vamos tentar visualizar isso então no mapinha principal. Para cá. Primeiro, da mesma maneira como está lá piruvato, então aqui nós temos o nosso piruvato. Pena que não dá para pegar o bichão que está assim e fazer assim, né? Não dá para girar o bichão, então você tem que entender esse circuito deitado mesmo. Tá? Veja que esse piruvato, se a gente observar
o jeitão do piruvato, ó, ele tem 3 carbonos, é monocarboxílico, compreende? Monocarboxílico, tem só um ácido carboxílico, é um composto de 3 carbonos. Só que, de repente, se você vier para cá, vier para cá, vier para cá, um pouco antes de entrar, deixa eu ir aqui para um pouco antes de entrar no circuito, ele se transforma num acetil, um acetato aqui, ó, 2 carbonos e uma ligação tioéster muito da violenta, que junto com, estou fazendo a ligação aqui, mas é junto com uma coenzima A, derivada do ácido pantotênico, portanto de vitamina do complexo B, que é um C2. Então, essa primeira etapa aqui, ó, que sai de piruvato para vir para cá, é o que nessa outra estrutura nós estamos representando, nós estamos representando por um C3 que se transforma num C2. Tá bom? Nem vou botar nome aos bois aqui nesse C2 não. Agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver que esse C2 aqui tem que se juntar com o C4 para formar um C6. Então, vejamos. Se nós pegarmos esse C2 aqui e nós dermos uma espiadinha aqui um pouco grandinho em cima desse composto, esse palavrão chamado oxalato, pode até ser um palavrão, tá? Mas lembra o que eu falei? Olha a quantidade de seta que chega nele e obviamente que sai para ir para outros lugares, tá bem? Quer dizer, não à toa esse composto, que é um dicarboxilato, como eu tinha mencionado, 2 ácidos carboxílicos, um dicarboxílico, é extremamente importante. Já vos adiantando, esse oxalacetato composto de 4 carbono, ele integra o circuito que decide a hora que tem que fazer uma molécula de açúcar ou a hora que tem que queimar uma molécula de açúcar. Você acabou de comer, né? Você comeu açúcar, você não precisa fazê-lo, você precisa fazer quando você estiver com fome, né? A gente chama de jejum transitório, introdução ao metabolismo, entre 3 a 4 horas ali, entre as refeições, você produz moléculas de glicose. E esse oxalacetato aqui é diretamente responsável, a modulação dele, da presença dele, é diretamente responsável nesses momentos em que eu preciso fabricar uma molécula de glicose. Ele é um precursor, inclusive, para uma molécula de glicose. Mas, no entanto, ele está participando de um circuito cíclico de degradação de uma molécula de glicose. Então, via de regra, a grosso modo, seria como a gente dissesse assim, olha, esse oxalacetato aqui, ácido oxalacético, ele de certa maneira define a hora que eu estou precisando comer açúcar ou a hora que eu estou precisando degradar esse açúcar. Tá bem? Vamos localizar só esses compostos rapidamente para a gente encerrar esse vídeo e entrar no detalhamento do ciclo de Krebs. Então você fez aqui esse composto. Se a gente perceber então é um composto de 4 carbonos, enquanto o acetil-CoA é um composto de 2 carbonos. Se você observar o composto citrato aqui embaixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui. Né? Então, o citrato é que representa esse composto chamado C6 aqui. Que por um processo que envolvendo aí umas 5, 6 enzimas mais ou menos, vai liberar 2 moléculas de CO2, vai produzir coenzimas de oxirredução e vai produzir também um ATP de uma forma direta ali no circuito. Se não vejamos nada. Vou fazer um comentário aqui sobre o citrato para a gente finalizar esse vídeo e iniciar esse detalhamento dos pontos nevrálgicos em que são produzidas essas substâncias. Uma curiosidade é a seguinte, ó, esse citrato aqui então, ele é um ácido tricarboxílico, certo? Por isso que também o circuito leva o nome de ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo do ácido cítrico, né, do citrato, ciclo de Krebs. Pois bem, não importa os detalhes aqui, mas aqui tem uma coisa interessante. Esse citrato aqui, ele vai girar, se bem que eu acho que vale a pena a gente dar a sequência e dar os detalhezinhos depois. Eu vou dar a sequência completa do ciclo, fica melhor. Mas assim, de uma maneira bem rápida para a gente encerrar o vídeo. Esse citrato aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, não é isso? Beleza. Quando você tem um intermediário aqui, tem outro aqui, meio malucão, esse aqui é chamado isocitrato, esse cara aqui é um barato. Vamos contar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não aconteceu perda de carbono nenhum. Beleza? Agora vamos pegar esse aqui, ó. Oxoglutarato. Ele tem um outro nome, mas oxoglutarato. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! E aqui, ó, CO2. Legal, né? Quer dizer, nesse circuito, a conversão de isocitrato
para esse oxoglutarato, eu tenho a primeira perda de massa de CO2. Se a gente seguir, era 5, né? Então se a gente seguir, acontece uma coisa meio doidona aqui qualquer, de repente você tem aqui 1, 2, 3, 4, 4, já deu 4? Se deu 4, então provavelmente em algum lugar deve ter saído o nosso amigo CO2, não é isso? Concorda? Então, de alguma forma, aqui no meio você tem, eu não estou enxergando, aqui no meio você tem a saída da molécula de CO2. Aqui, ó, CO2, tá bem? Então são esses dois pontos no mapa, nominalmente. Não estou enxergando direito. Aqui, ó, não importa o nome desses bichos, o nome difícil. Aqui, ó, CO2 e aqui, ó, CO2, que representam aquele escoamento que nós mencionamos aqui de 2 mols de CO2 por mol de glicose que chega naquele ponto lá, beleza? E nós mencionamos, por último, a produção dessas coenzimas e a produção do ATP. Se não vejamos, gostou desse se não vejamos? Se não vejamos, se não vírgula vejamos, 2 pontos. Veja que saindo de citrato aqui, a gente não está vendo um SNADH nem um SODH2, mas nós enxergamos aqui, ó. Então, a enzima que está aqui, chamada isocitrato desidrogenase, pode ter certeza, toda vez que aparecer uma palavra de uma enzima assim, desidrogenase, lembra daquela história? Toda vez que aparecer uma quinase, é que está colocando um grupo fosfato. Toda vez que está aparecendo uma fosfatase, é que está tirando um grupo fosfato. Toda vez que aparecer uma desidrogenase, é porque ela está envolvendo coenzima de oxirredução. Porque tanto o FADH quanto o NAD+, o FAD e o FAD se transformam em NADH e FADH2. Então isso está envolvendo hidrogênio de certa forma. Tá bem? Aqui no caso você tem a produção de NADH, tá vendo? Bem bonitinho. Quando a gente continua seguindo aqui, a gente percebe que aqui nesse outro ponto também tem uma saída de NADH. E não à toa a enzima relacionada a essa, tem uns nomes meio doidão aqui, mas é uma desidrogenase aqui, ó. O nome do substrato é o oxoglutarato, né? Ele tem um outro nome por aí, chama ceto. Esse oxo aqui do inglês pode ser traduzido por ceto. Então seria cetoglutarato. Então, mas não importa. Importa que aqui você tem, ó, a desidrogenase. A coisa é tão complicada que nem o nome da enzima tem. Chama sistema da desidrogenase. São várias enzimas que estão aí. Todas agindo muito próximas. Há quem diga, autores que digam que o ciclo de Krebs não é um ciclo, é uma enzima só, chamado de um metábolon enzimático, faz tudo em vários sítios ativos com trocentas cadeias polipeptídicas. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que esse sistema de desidrogenase nos libera esse NADH. Aqui, tá bem? E você tem um pouco mais para frente, olha aqui, ó, a saída do ATPzinho, tá vendo? Um pouco mais para frente, a gente tem a saída do ATPzinho, tal como demonstrado nesse meu super desenho aqui de um crocodilo de boca aberta. Quando a gente volta para cá, a gente observa também, logo em seguida, né, muito logo em seguida, né, deixa eu ver, aqui, ó, que você tem a saída de um FADH2, igual representado lá. E se a gente continuar, a gente observa que aqui você tem uma saída de um NADH. Manja? Então você tem aqui, ó, um NADH que sai aqui, um NADH que sai aqui, sistema final, um NADH que sai aqui. Você tem 3 mols de NADH por mol de glicose que conseguiu chegar oxidada nesse ponto. E você tem também 1 mol de FADH2 que é produzido aqui também. E você tem também 1 mol de ATPzinho. Tá vendo que está verde e vermelho? Verde e vermelho quer dizer planta micróbio, né? Mas, como eu tinha mencionado, nós temos uma enzima que nós produzimos aqui, ó, azulzinho, aqui, ó, que beleza, ó, azulzinho. Ó. Aqui em azulzinho, ou seja, mamíferos, nós somos mamíferos, você produz GTP. Só que esse GTP tem uma enzima chamada nucleosídeo de fosfato oxidase que o converte em ATP. Então, via de regra, é a mesma coisa, está produzindo ATP. Então, com isso, a gente conseguiu mostrar para vocês, ainda que seja muito cabeludão esse mapa metabólico, complexo, e que você tenha vários nomes e várias enzimas, os pontos nevrálgicos em que os processos estão acontecendo e que vão, pelo menos a grosso modo, alimentar a cadeia respiratória para que a gente tenha a produção de ATP maciça necessária. Tá bem? Encerramos esse vídeo e detalhamos um pouco mais do ciclo de Krebs.